Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H. Grande abraço a todos que estão sintonizados aqui no canal 15 da TV Comunitária. Muitos assuntos importantes nesta edição, mas no Flash, como a gente faz todos os dias, vamos tratar de diversos assuntos não diria assim, de suma importância, de primeira grandeza, mas são informações relevantes, alguns comentários que eu quero fazer. E quero começar, primeiro de tudo, dizendo o seguinte, que nós estamos com o seguinte ranking, aqueles vídeos que o Hora H produziu, que exibiu em seus programas, que disponibilizou no Facebook, acabaram ganhando aí as redes sociais, estão andando por aí. Então vamos lá. O vídeo em que a vereadora Sônia Tonin discute feio com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Marília, o Mauro Cirino. Até quase dava a impressão que poderiam chegar às vias de fato. Teve lá gente preocupada com isso, o próprio marido da Sônia, assessor dela na Câmara Municipal, entraram no meio, aquela coisa toda. Esse vídeo batendo todos os recordes, ele está com 9.744 acessos até o momento. Ou seja, a Sônia Tonin está ganhando do palhaço Choquito, você acredita? O primeiro vídeo do palhaço Choquito, aquele em que ele diz que é contra a greve, odeia a greve, odeio. Parece aquele personagem lá da Praça é Nossa, né, motorista de ônibus lá, odeio. Ele diz que odeia a greve, ele é contra a greve, mas somente se posiciona favoravelmente à greve se ela acontecer fora do horário de serviço. De sábado, de domingo, depois do expediente, porque o horário de trabalhar é para trabalhar. Esse vídeo está com 8.788 acessos. 8.788 acessos até agora, né? E o vídeo, esse foi o Circo Marília 1. O Circo Marília 2, que é o vídeo em que o Choquito, ele fala das abelhinhas, fala da abelicultura, não é apicultura, abelicultura, e quase mata de rir os vereadores lá da Câmara Municipal, tem vereador que quase se mijou nas calças lá. Esse outro está com poucos acessos ainda, 3.186 acessos. 3.186 acessos. Então, em primeiro, a Sônia Tonin brigando com o Mauro Cirino, 9.744 acessos, por enquanto é o campeão de audiência. Em segundo, o palhaço Choquito dizendo que apoia a greve apenas fora do horário de serviço, 8.788 acessos. Em terceiro, o próprio palhaço Choquito dizendo que ele defende a abelicultura aqui em Marília, 3.186 acessos. O programa de ontem bombou também. Aqui no Facebook, 1.103 acessos até agora, quer dizer, 1.103 pessoas passaram pelo vídeo que nós postamos no nosso programa de ontem aqui no Facebook. É facebook.com/HoraHTV, facebook.com/HoraHTV. Aliás, você pode nos acompanhar de diversas maneiras, nós vamos botar no vídeo aí para você todos os endereços para que você possa nos acompanhar, né? Pelo Facebook, a nossa página, facebook.com/HoraHTV, o e-mail ailton.medeiros@hotmail.com, o telefone para falar conosco enquanto o programa está ao vivo no ar de 1 às 2 horas da tarde, 3454-5959, e você pode nos seguir também no Twitter, @HoraHTV1. É isso mesmo? HoraHTV1, beleza. Está meio distante aqui, eu já estou ruinzão de vista, vai chegando nos 50, não é fácil, né, gente? Mudando o assunto de pato para ganso. Segunda-feira, os manifestantes que foram apoiar os servidores lá na Câmara Municipal, foram protestar contra os políticos, contra a corrupção, as bandeiras levantadas pelos jovens, pelos estudantes, por boa parte da sociedade, e que também acabaram incorporando a defesa dos servidores cujos direitos, benefícios estão sendo atingidos por alguns projetos de autoria do senhor prefeito municipal Vinícius Camarinha. Esse pessoal, esses manifestantes, eles acabaram também invadindo, entre aspas, o terminal urbano de ônibus, lá no centro da cidade, lá para baixo do camelódromo. Foi depois do protesto ruidoso
ali na frente da Câmara, cujas imagens eu vou mostrar novamente agora. Olha aí, ó. Vamos deixar o áudio, inclusive. Então vejam, senhores, nós deixamos aí o áudio para os senhores poderem acompanhar. Os manifestantes foram lá com diversas bandeiras, deram apoio aos servidores ali na frente da Câmara Municipal, servidores que também foram lá protestar contra esses projetos que atingem seus benefícios, até o ganho que incorpora o salário deles, no caso, os fiscais que recebem a cota do prêmio Produtividade. Vamos pegar em diversas categorias do serviço público as funções gratificadas e por aí afora, né? E aí, dali, da frente da Câmara, esses estudantes, os senhores escutaram o grito ali, ó, do passe livre, não abro mão, eu vou lutar contra a máfia do busão. Quer dizer, ficou claro na cabeça dos manifestantes que existe, ou pelo menos tudo que foi denunciado leva a crer a existência de uma máfia nesse setor aí do transporte público, né? Aquilo que foi denunciado aqui, de licitação de cartas marcadas, de corrupção, de pagamento de propina, de empresas que entraram na licitação já sabedoras de que seriam as vencedoras, e empresas que foram inabilitadas pela prefeitura e de uma hora para outra, num passe de mágica, elas foram, por uma revisão feita pela própria prefeitura, habilitadas novamente a participar do certame. Enfim, fala-se de todos os vícios possíveis e todas as ilegalidades e irregularidades na licitação de transporte público realizada aqui na cidade para termos as duas empresas que estão aí. E justamente essas duas empresas estão envolvidas em situações idênticas em diversas outras cidades. Brasília, por exemplo, no Distrito Federal, a licitação é de 8 bilhões de reais. Aqui, em Marília, por 15 anos, totaliza 600 milhões de reais. Mas lá, isso se não tiver reajuste, né, na passagem do ônibus. Mas lá em Brasília, 8 bilhões. E, de repente, os mesmos grupos estão lá e estão aqui. E fala-se muito nesse termo, máfia do transporte público, outras coisas. Por isso, o protesto dos estudantes. E eles foram para o terminal. Mas nós não acompanhamos, nós permanecemos na Câmara Municipal na segunda-feira. Mas o jornalista Klaus Bernardino, do site Visão Notícias Marília, ele fez as fotos dos estudantes chegando no terminal e ocupando o terminal. Já foi, então, a segunda vez que isto aconteceu. E eles foram lá protestar contra o quê? Olha aí as fotografias. Eles foram lá protestar contra o quê? Se achavam inicialmente que protestavam contra a empresa circular e ela não está mais operando. Quem está operando são as duas novas empresas, aquelas ganhadoras, né, do processo de licitação. Olha eles passando as catracas, aí virou tudo livre, né? Não tinha mais como segurar os estudantes, eles entrando aí no terminal, aí pode ir rodando as fotografias, estão indo lá para o interior do terminal, vai ter uma foto, olha aí, ó, eles já estão na plataforma de embarque e desembarque, olha lá. Todos os estudantes. Quer dizer, foi uma manifestação com mais ou menos 500 participantes, bem menor do que as anteriores, porém levando adiante as mesmas causas. Aquele grito de guerra, aquele grito de ordem, do passe livre, não abro mão, eu vou lutar contra a máfia do busão. Me parece, ficou muito claro nessa tomada do terminal na última segunda-feira, de que a briga não é contra esta ou aquela empresa de ônibus, a permanência dessa ou a vinda da outra. Eles não estão preocupados com isso daí. Eles querem, primeiro, transparência da licitação, porque eivada de vícios, segundo
segundo as denúncias que foram feitas, e consta inclusive tudo isso das muitas ações que ainda estão tramitando no judiciário, em todas as instâncias, aqui em Marília, em São Paulo, no Tribunal de Justiça, lá em Brasília, no STJ e por aí vai. Então, me parece é contra isto e principalmente essa questão do passe livre que eles estão brigando para os estudantes, a gratuidade do transporte público, que aliás já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em Brasília, já foi essa semana aprovado como questão social. Né? Essa questão da gratuidade do transporte para estudante regularmente matriculado e frequentando aulas em escola pública. E se virou uma questão social, um direito social, precisa ter políticas públicas definindo isso em todas as instâncias, município, estado e a nível nacional, em nível nacional. Moral da história, não era um protesto, como muitos imaginavam inicialmente, contra esta ou contra aquela empresa, contra a circular ou contra essa, não. É contra a sem vergonhice que dizem ter existido, a vagabundagem que dizem ter existido, a maracutaia que dizem ter existido e que a justiça está tentando apurar nas licitações, fraudulentas e outras coisas mais, corrupção, propina e tudo mais, e contra a própria qualidade do serviço oferecido para o transporte das pessoas. E no caso dos estudantes, o pedido da gratuidade no transporte público. Muito bem, muito obrigado pelas fotos aí enviadas pelo Klaus Bernardino. Em Bauru, só para a gente emendar esse assunto, a Justiça decidiu que os ônibus devem rodar para atender a população das 5 da manhã às 8 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite, durante a greve dos motoristas e cobradores que deixou a cidade sem transporte público, todo mundo de braço cruzado lá em Bauru, motoristas e cobradores, desde segunda-feira. A população ficou em papos de aranha porque não tinha ônibus para ser transportado. Aí a Justiça determinou que um percentual dos ônibus trafegasse, circulasse, e eles estão trafegando de catraca livre, sem cobrança. Os motoristas, cobradores que estão em greve prestam o serviço, mas de graça, das 5 da manhã às 8 da manhã, das 5 da tarde às 8 horas da noite. E tem empresa aqui desesperada com medo de que possa acontecer o mesmo aqui em Marília, porque o salário está defasado, tanto de motorista quanto de cobrador, e se não tiver o aumento real de 15% sobre os salários atuais, já corrigidos pelo INPC dos últimos 12 meses, estão dizendo que vai ter paralisação. Você já pensou o que é que pode acontecer? Está todo mundo com o fiofó na mão. Projeto de lei complementar número 18/2013, de autoria do senhor prefeito municipal Vinícius Camarinha, que corta as FGs, as funções gratificadas do serviço público municipal, em 50%, reduz pela metade, deve ser retirado da Câmara pelo prefeito. Nós ontem dávamos uma notícia de que o prefeito defende a reforma administrativa contida neste projeto e também no de número 56, que já foi retirado da Câmara, o 18 ficou, mas houve uma grande reunião ontem no gabinete, o prefeito mais os vereadores da base aliada, e nesta reunião, pelo que o Hora H apurou, teria sido acordado entre eles, prefeito e vereadores da base aliada, que o prefeito vai retirar o projeto 18 também, que corta as FGs. Aí ele vai baixar um decreto, vai publicar no Diário Oficial esse decreto, extinguindo todas as FGs. Tá tudo suspenso, eu estou tirando tudo, não vai mais ficar FG nenhuma, vai revogar todas as funções gratificadas que ele fez publicar desde o início do governo dele no Diário Oficial do município. Aí você vai dizer, mas vai acabar? Não, olha a estratégia. Aí ele retira o projeto, ele revoga as FGs, aí ele manda para a Câmara o projeto reduzindo o valor das FGs. Mas não tem ninguém com FG, porque ele revogou. Aí o que vai acontecer? Os vereadores vão aprovar, porque ele tem maioria na Câmara, maioria de votos, eles aprovam a redução de 50% no valor das FGs. Aí, isto uma vez aprovado, o prefeito renomeia todo mundo para as funções gratificadas. Por que essa manobra? Para não deixar os vereadores em papo de aranha. Porque os vereadores do lado do prefeito estão apavorados. Prefeito, como é que nós vamos votar um negócio desse? Nós fomos eleitos com o voto dos servidores. A Sônia Tonin, por exemplo, é servidora. Ela foi eleita maciçamente com o voto de servidor. Como é que ela vai votar algo que vai diretamente em prejuízo ao ganho dos servidores? Mas se estiver votando algo que já não está valendo para ninguém, não vai prejudicar ninguém diretamente. Aí o vereador vota, aí o prefeito renomeia
com metade do valor das FGs. Foi o caminho que eles encontraram, então estou cantando a bola que é isso que deverá acontecer para evitar o desgaste político dos vereadores aliados ao prefeito. Mais uma observação. Segunda-feira passada, na última sessão legislativa do primeiro semestre, agora nós estamos no recesso legislativo, as férias dos vereadores, trabalharam muito, né? Foi registrada a presença lá do ex-vereador Marcos Camarinha. E aí até o próprio presidente da Câmara, Luiz Nardi, quero cumprimentar aqui, está registrada a presença, o Marcos Camarinha, ex-vereador, sempre bem-vindo a esta casa. Eu me lembro perfeitamente disso. Um vereador falou, o presidente confirmou, fez constar em ata, mas ele não estava lá. Confundiram, um jornalista que estava lá com um bonezinho, confundiram com o Marcos Camarinha. Diz que foi o maior mico, mas para não voltar atrás, não chamar atenção, acabaram deixando passar, mas na verdade o Marcos Camarinha, segundo nós apuramos, não estava lá. Quem estava de fato era o vereador, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Eduardo Nascimento, foi lá, deu uma volta lá na Câmara Municipal, cumprimentou funcionários, coisa e tal. Aí o Erval Rosa Seabra registrou a presença dele, alguns outros vereadores também, mas foi vapt-vupt, en passant, e já se mandou. E para fechar o nosso flash, abrindo o nosso programa, bota aí o Circo Marília 1. Circo Marília é aquele em que o vereador Choquito, ele diz que apoia a greve somente se for fora do horário de serviço. Esse vídeo aí, do Choquito já está, neste momento, com 8.788 acessos. 8.788 acessos. Estou até atualizando aqui. Vamos soltar o Circo Marília 1, por favor. Odeio greve, sou contra quem faz greve. Agora sou a favor quem faz greve no horário fora do seu trabalho. Eu não entendi o que ele falou. Falei, tá falado, não retiro o que eu falei. Não sou contra a greve. Não sou contra. Desde que seja organizada fora do horário de trabalho. Presta atenção, Choquito. Presta atenção, Choquito. Ora, cara. Esse último que fala aí é o Mauro Cirino, né? O Mauro Cirino. Bom, eu já atualizei, está com 8.820 acessos neste momento. O segundo vídeo, que é o Circo Marília Parte 2, é onde o vereador palhaço Choquito diz que criador de abelha é abelicultor e não apicultor. Está garantindo boas gargalhadas, fazendo justiça à sua primeira profissão, a profissão de palhaço. Está realmente garantindo grandes e boas e fartas gargalhadas na Câmara Municipal. Esse vídeo, o Circo Marília Parte 2, está com 3.200 acessos nesse momento. Solta aí a Parte 2 pra gente, por favor. Algo que está ficando extinto em nossa região, que é a abelicultura. Eu não entendi o que ele falou. Então eu valorizo bastante a abelicultura. Eu não entendi o que ele falou. Abelicultura. Então, as nossas abelhinhas têm que fabricar o mel. Para. Já deu. As abelhinhas, gente, as abelhinhas. Ora, cara. É fantástico, né? Não é da Rede Globo, mas é fantástico. Os dois vídeos juntos, o Circo Marília e o Circo Marília Parte 2, estão totalizando, neste momento, 12.020 acessos. 12.020 acessos na página do Hora H no Facebook, facebook.com/HoraHTV. Então eu quero dizer o seguinte, eu reexibi esses vídeos para dizer, Choquito, parabéns. Com esse sucesso todo, pode subir o cachê que ninguém vai reclamar, ninguém vai protestar, vai pagar com gosto, porque para dar risada de verdade, só com o palhaço Choquito. Tá feita a propaganda. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos.
Muito bem, hoje é quinta-feira, dia 27 de junho, Dia Nacional do Voleibol aqui no Brasil e dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em 1929 acontecia a primeira demonstração de uma TV em cores no mundo, foi em Nova York, Estados Unidos. Em 1967 houve a instalação do primeiro caixa eletrônico, caixa bancário automático, foi em Londres, na Inglaterra. Em 2002 era lançada a cédula de R$20 aqui no Brasil. E estão faltando hoje 187 dias para o final do ano. Esta é a edição de número 130 do Hora H pelo canal 15 da TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Veja agora alguns dos destaques principais desta edição do Hora H. Código de posturas. Sim, comerciários é contra a mudança na legislação para permitir o fechamento de supermercados no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Apesar da proposta ter sido retirada da pauta da Câmara, sindicalista se coloca à disposição para discutir o assunto com vereadores. Asfalto. De setembro deste ano até o começo de 2014, a cidade deve receber R$10 milhões em verbas estaduais e federais para combater buracos, fazer recapeamento e asfaltar ruas ainda em terra. A Codemar ficará responsável pelos serviços, garante diretor. Tráfico. Após 100 dias de investigação, operação da Polícia Civil prende 37 pessoas em Marília e mais 3 cidades da região. Droga partia de Assis e era distribuída através de uma rede varejista. Com estas e outras notícias, entra no ar ao vivo a partir de agora, o Hora H. Eu quero registrar aqui, um convite muito bonito, muito bem feito, né? Meu amigo Anderson Andreozzi, né? Lá do Sim Comerciários, o Anderson, que é o jornalista e é o assessor de imprensa lá do Sim Comerciários, é que foi o autor desse convite aqui, muito bonito, por sinal, de muito bom gosto. Vai ser aberta, a partir de amanhã, ao público, amanhã, dia 28, sexta-feira, vai ser aberta a exposição de trabalhos artísticos da Fernanda Herrera, que é filha do nosso amigo sindicalista, presidente do Sindicato dos Comerciários, o Mário Herrera. A arte de Fernanda Herrera em exposição e lançamento do book das suas obras. Eu já vi o book que foi montado com as fotografias, as informações sobre as obras dela. E realmente muito bacana, muito talento, um trabalho muito bem feito. Esse book ficou maravilhoso, maravilhoso. E o convite já é bonito, né? O convite é sensacional. Muito colorido, uma arte bem solta, bem leve. Eu achei muito legal. E hoje vai acontecer, nesta quinta-feira, vai acontecer ali o lançamento desta exposição, os amigos sendo convidados, tal. A partir de amanhã, aberto ao público, vai até o dia 17 de julho, ali na Galeria Municipal de Artes, que fica na rua 15 de novembro, 367, no centro. Subindo a 15 de novembro, logo que você passa a Coronel Galdino, do lado direito, tem a Galeria Municipal de Artes. Então, parabéns a Fernanda Herrera, a família toda do Mário Herrera, né? E a Fernanda em especial, que é artista plástica, que está iniciando este trabalho, esta exposição. Já tem trabalhos premiados aí em várias partes do Brasil. Muito bacana. Mudando o assunto de pato para ganso, vamos falar de segurança pública. Eu já resvalei nesse assunto algumas vezes, e a gente até tem já a confirmação, todas as informações
a respeito desta questão, mas o diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior, o DEINTER 4, a delegacia regional, vamos dizer assim, instalada em Bauru, que responde pela nossa cidade também, Benedito Antônio Valencisi, ele falou essa semana, olha o doutor Valencisi aí, ele falou essa semana sobre o projeto de reengenharia criado para a Polícia Civil, vem do Governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, e ele garantiu que haverá melhorias para a população. Para ele, Dr. Valencisi, o fato de todas as delegacias de polícia serem colocadas em um único prédio não vai causar prejuízos para as pessoas que necessitarem de uma unidade policial. Ele comenta que é mais importante a pessoa ser bem atendida na delegacia, mesmo que fique um pouco mais longe, do que chegar lá, o distrito policial não funciona, porque à noite não funciona, de fim de semana não funciona. Ele pensa assim, e a polícia, o comando da polícia no estado pensa assim, centralizando facilita a troca de informações, facilita as investigações, facilita, inclusive para a economia de telefone, economia de combustível, na locomoção das viaturas de um local para outro, enfim, vai criar uma comodidade maior. E volta aquilo que já acontecia até 1984, 85, aqui no estado de São Paulo, quando era tudo centralizado. Aí descentralizou e começou a mandar unidades de policiais, distritos policiais, delegacias da Polícia Civil para várias localidades, vários bairros em todas as cidades. Agora vai voltar, essa é a reengenharia, vai voltar a ficar tudo junto. No caso de Marília, vai ser no prédio antigo da Antártica. Nós temos imagem aí, ó. Esse prédio aí subindo a Castro Alves, do lado esquerdo, do lado direito a FATEC, do lado esquerdo esse prédio onde era a fábrica da Antártica, né? Então ele foi alugado, o aluguel desse prédio é de R$ 75 mil, não chega a 80, como eu havia anunciado inicialmente, R$ 75 mil por mês, o governo do estado já alugou, o proprietário está fazendo as reformas, já começou, e as adaptações para abrigar todas as unidades policiais civis de Marília nesse local, ok? Inclusive o plantão deverá funcionar também aí. Ok? Nós vamos trazer uma reportagem com o doutor Quinteiro de Souza, Luiz Fernando Quinteiro de Souza, que é o delegado seccional de polícia de Marília, dando todos os detalhes. Não haverá corte de policiais, mesmo centralizando tudo, ficando todo mundo no lugar só. O número de policiais permanecerá o mesmo e a perspectiva é de aumentar. O próprio doutor Valencisi, que eu mostrei inicialmente, falou, serão mantidos todos os policiais do município, será o mesmo efetivo existente com as delegacias separadas e, além disso, há concursos ocorrendo no estado e poderão vir mais policiais para reforçar a Polícia Civil do município também da região. Ok? Amanhã a gente deve trazer aqui a entrevista completa com o Dr. Quinteiro a respeito desse assunto, explicando tintim por tintim como é que isso vai funcionar. Mas eu quero já passar para os senhores, mais uma vez, né, que o plantão permanente da Polícia Civil, aquele plantão onde vai registrar o boletim de ocorrência à noite, onde vai registrar o boletim de ocorrência no final de semana, que funciona hoje na Avenida Santo Antônio, ele vai temporariamente para a reforma, até a reforma do prédio, ele vai funcionar na rua Amazonas 147. Amazonas 147. É o segundo quarteirão ali da Amazonas. Amazonas, no centro, né? Centro da cidade. Amazonas, número 147, novo plantão, já a partir da próxima segunda-feira, dia 3. Já a partir de segunda-feira, dia 3 de julho, o plantão de polícia, plantão permanente, não ficará mais na Santo Antônio, vai para a rua Amazonas 147. Até as reformas todas estarem concluídas. Mas todos os detalhes nós vamos trazer amanhã. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras.
Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Muito bem, nós voltamos para mais um bloco de notícias. Estou vendo aqui os comentários que são postados na nossa página no Facebook com relação àquela briga do Mauro Cirino com a vereadora Sônia Tonin. Aí tem várias manifestações, né? Para pedir voto ela não era assim. Defendendo os direitos dos servidores, está certíssimo, Mauro. Cortar cargos comissionados, o prefeito nem cogita. Aí o vereador delegado Wilson Damasceno postou uma mensagem aqui. Tem gente que até acumula cargo comissionado, isso o prefeito não corta e fica correndo às rádios para tentar jogar a culpa de sua vontade política nos outros. Aí vem mais quem aqui? O pior de tudo ninguém discute. Um dia acordaremos com o DAEM privatizado por desmando e interesses dos poderosos. E por aí vai. Tem gente aqui fazendo comentários até bem pesados. Com relação ao Choquito, tem de todo tipo. O Choquito está perdendo aqui para o vídeo da Sônia e do Mauro, obviamente, né? Mas os dois juntos, Circo Marília e Circo Marília parte 2, aí imbatível, né? Mais de 12 mil acessos já. Muito bem. Código de Posturas, projeto de lei complementar número 17/2013, de autoria do vereador Zé Menezes, do PSL, pretendia modificar a lei que instituiu o Código de Posturas do município para disciplinar o fechamento dos supermercados no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Apesar da proposta ter sido retirada da pauta da Câmara na sessão do último dia 17, para melhor estudo, o Sindicato dos Comerciários, que abriga os funcionários dos supermercados, eles são representados pelos 5 comerciários, se coloca à disposição para discutir o assunto com os vereadores. O presidente dos 5 comerciários, o Mário Herrera, entende que datas comemorativas importantes como estas para o comércio precisam ser incentivadas e não transformadas em feriado para a categoria, já que um setor depende diretamente do outro. Ele recebeu a notícia do projeto do Zé Menezes com estranheza. É estranho, mínimo estranho, né? Porque eu acho que qualquer projeto que em benefício do trabalhador ou até que possa beneficiar a categoria comerciária, ele tem que, pelo menos, consultar a gente, melhor forma de fazer isso. Nós entendemos que essas datas, assim, são datas não muito aprovadas para fazer esse tipo de feriado para a categoria. Eu gostaria que o nobre vereador nos procurasse e para a gente discutir a melhor data que convier para
para a categoria. Se ele quer ajudar a categoria, eu acho que tem que ser nesse sentido. E estamos aqui à disposição. A hora que ele quiser, eu vou lá, se for o caso necessário. Aonde ele quiser, a gente vai, a gente discute isso aí. Eu agradeço até o empenho do vereador, embora que ele tenha retirado o projeto para maiores estudos, mas eu gostaria de conversar com ele sobre uma data melhor, dia do comerciário, 1º de maio, dia do trabalhador, e em que o comércio já não funciona em Marília, dia 1º de maio. Só funciona supermercado. Muito bem, o Mário Herrera também acredita que fechar supermercados nesses dias comemorativos de grande movimento pode até prejudicar os trabalhadores desse setor comercial. Veja a análise que ele faz depois de mais de 30 anos de atuação e de experiência no sindicalismo. O comércio funciona em função das datas. São as datas apelativas que tem. Dia das Mães, por exemplo, é a segunda data do calendário da classe patronal. Primeiro são as festas de dezembro natalinas. Depois vem o Dia das Mães, que é uma data importantíssima no comércio. Agora, o Dia dos Pais também é importante. É um dia de movimento. Então, não tem muito propósito da gente fechar os estabelecimentos comerciais numa data em que se vende mais. Supermercado, principalmente. É uma data apelativa, que é o churrasquinho da família, é a macarronada do dia. Está certo que o trabalhador gostaria de folgar. Eu também gostaria de folgar todos os dias. É muito cômodo de dizer isso aí. Mas eu acho que a gente tem que ser coerente com a ideia. Nós sabemos que existe a classe patronal que também depende das datas. Então a gente tem que unir aí o útil ao agradável. Está certo que não 100% nunca vai existir, mas a gente, no geral, eu acho que tem que ser, essas datas têm que ser incentivadas ao comércio, para comprar, não para fechar. Tá aí, portanto, só para que não paire dúvida, aqui está a ordem do dia da sessão do último dia 17 de junho, né, penúltima sessão ordinária do primeiro semestre, antes do recesso, e o projeto de lei complementar número 17, vereador Zé Menezes, PSL, modificando a lei complementar 13/92, o Código de Posturas, disciplinando o fechamento do supermercado no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Foi retirado pelo vereador para melhor estudo, e agora o presidente dos 5 comerciários disse, essa categoria que nós representamos aqui, gostaria muito de discutir esse assunto com os vereadores, até estranhei o projeto ter sido levado à Câmara sem que discutissem a questão com quem representa de fato esses trabalhadores. De repente, mexer com isso pode mais prejudicar do que beneficiar a categoria. Vamos falar de asfalto agora, mudar aqui o assunto. O enfrentamento de um dos principais problemas da cidade, que são os buracos e até a falta de asfalto completamente em algumas ruas que estão ainda em terra batida, deve começar a partir do mês de setembro. A previsão é feita pelo diretor adjunto da Codemar, empresa que é responsável pelo asfalto aqui em Marília, o Rogério Alexandre da Graça, o Rogerinho, como é conhecido. De setembro deste ano até os primeiros meses de 2014, ele acredita que o município receberá verbas estaduais e federais no total de 10 milhões de reais para estas finalidades. O Rogério explica que o prefeito Vinícius Camarinha está, nesta quinta-feira, em São Paulo, discutindo o repasse dos primeiros 5 milhões de reais. Eles virão do governo do estado para tapa-buracos e recapeamento asfáltico. Veja a entrevista. Eu estive ontem com ele, ontem à noite, e nessa quinta-feira ele está indo a São Paulo de novo, né, para definir já uma data desses 5 milhões que o governo do estado, né, enviará para Marília para tapa-buraco e recapes de ruas. Isso seria o enfrentamento, finalmente, desse grande problema de Marília. Exatamente. Nós temos andado aí na
cidade, né? E mostrei para o prefeito algumas situações, como você presenciou lá no Novo Mundo, Santa Clara, Nacional, né? E tem ruas que são intransitáveis, que precisa passar por um recapeamento. Então, esses 5 milhões vai ajudar muito a cidade. Eu creio que vai recuperar uma boa parte em recape e alguns tapas-buracos. Agora, esse dinheiro deve chegar quando? O compromisso do governador agora, quando é que o dinheiro deve chegar? Olha, o compromisso já está, né, afirmado, e nós temos aí um cronograma aí que essa verba chegue aí até o mais tardado setembro. Quer dizer, em setembro já começando os serviços utilizando esse dinheiro? Exatamente. Em setembro, né, mais tardado setembro, aí iniciaremos já utilizando esses 5 milhões, né, destinado a tapa-buraco e recap. Hora H. Muito bem, mas para começar a utilizar esses recursos, ao compromisso assumido pelo governador Geraldo Alckmin, o prefeito estaria hoje, então, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, tratando dessa questão, de quando é que o dinheiro, de fato, será liberado, como é que ele será liberado. Tem que ter lá todos os trâmites burocráticos para isto, mas até chegar e começar a ser utilizado, início de setembro, nós ainda temos esse mês de julho, o restinho do mês de julho, né? Estamos aqui, restinho do mês de junho, mais o mês de julho inteiro, agosto inteiro, e esses 64, 65 dias, como é que nós ficamos nessa questão do tapa-buracos e do recapeamento asfáltico? O Rogerinho falou que nesse ínterim, nesse meio tempo, permanecem os contratos da Prefeitura com a Codemar para manutenção dos serviços de recuperação e preservação do asfalto nas ruas da cidade. Veja o que ele fala. Temos feito aí diariamente de 1.500 a 2.000 metros de tapa-buraco, né? Esse mês tem ocorrido de chover muito, atrapalha muito o serviço. A gente pede aí à população que tenha um pouco de paciência, mas que nós vamos continuar, mesmo sem essa verba do governo do estado ainda, mas a gente tem feito tapa-buraco diariamente. Hora H. Muito bom. E além dos recursos do estado, esses 5 milhões, outros 5 milhões deverão ser liberados pelo governo federal em 2 parcelas para asfaltamento de ruas que ainda estão em terra aqui no município. E eu nem imaginava que o problema fosse tão grande. Segundo o Rogério Alexandre da Graça, o Rogerinho, lá da Codemar, os maiores problemas estão em bairros que ficam nos limites da cidade, claro, evidente, mas na Zona Sul, concentrados em grande parte na Zona Sul. Diz que lá tem muita rua que ainda não foi asfaltada, bairros até inteiros que ainda não receberam asfalto. A vinda desse dinheiro do governo federal em 2014, segundo o Rogerinho, está confirmada para essa finalidade. Confirmado também, esses 5 milhões já vinham até, né, em trâmite, né, burocrático, mas eu creio que aí para o começo aí de 2014, esses outros 5 milhões também, né, que já são para ruas que não têm asfalto, ruas para pavimentação novas, e outras que poderão vir também em 2014. Tem muita rua em Marília que ainda não tem asfalto? Sim, existe bastante, né, tem bastante loteamentos novos aí, próximo ao Novo Mundo, Nova Marília 3, 4, que ainda não tem ruas asfaltadas. Então essa verba já é destinada para isso. Então, o dinheiro que vem do governo federal não é para tapa-buraco e recap, é só para fazer asfalto onde não tem. Exatamente, esse dinheiro federal é para ruas que não tem asfalto. Hora H. Tem várias ruas aí sem asfalto. Agora vem uma granosa, né? Vem 5 milhões em 2 parcelas do governo federal. Então, o dinheiro do governo do estado, 5 milhões, deve chegar até setembro para estar sendo utilizado aí para tapa-buracos e para recap, para fazer um enfrentamento desse problema. Porque não adianta ficar conta-gotas que você não resolve nunca. Você vai num local, faz o tapa-buracos, vem uma chuva forte, vai tudo para o beleléu, porque o asfalto está em frangalhos, né? Já está no limite. O que você precisa é fazer um ataque de verdade, mas tem que ter dinheiro para isso. E aí vem esses 5 milhões do governo do estado. Muito bem. Aí, para asfaltar ruas hoje sem asfalto, aí vem mais 5 milhões do governo federal. Nós vamos a mais um rápido intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho, vou falar sobre polícia aqui. Houve uma grande operação policial na manhã desta quinta-feira, Marília, inclusive, foco desta operação policial, 37 pessoas presas, 87 policiais de 5 seccionais envolvidos nesta operação. Mas
Antes até de irmos para o intervalo, deixa eu passar a notícia aqui, está no site do Jornal Folha de São Paulo, neste momento. Condenado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, o deputado federal Nathan Donadon, do PMDB de Roraima, não cumpriu o acordo para se entregar à Polícia Federal até o meio-dia desta quinta-feira. Agentes da Polícia Federal estão procurando pelo deputado para prendê-lo. É a primeira vez desde a redemocratização do país, desde que nós saímos da ditadura militar e dos 21 anos de chumbo que nós tivemos aqui e redemocratizamos o país, que o judiciário, o STF, manda prender um deputado, né? O mandado de prisão chegou à Polícia Federal por volta das 4 da tarde de ontem, quarta-feira, e hoje, meio-dia, deveria se entregar, não se entregou, está sendo procurado. Agentes foram até o apartamento funcional do deputado Donadon, mas o político não estava lá. A gente vai acompanhar aqui, se até o final do programa ele for preso, a gente informa. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. De volta para o bloco final de notícias do nosso Hora H. Vamos falar de polícia. Quadrilha de traficantes é presa em operação simultânea da Polícia Civil em 4 cidades da região de Marília, no finalzinho da madrugada desta quinta-feira. Foi exatamente às 6 horas da manhã, quando a polícia acabou dando o fecha nas 4 cidades. A droga partia de Assis para Marília e Chaporã. Tem quanto? 3, 4 mil habitantes em Chaporã? O que está prendendo de gente lá, diz que 19 pessoas foram presas lá. E recentemente teve outra operação lá que pegou mais uma dúzia de pessoas. Diz que o tráfico lá é o tráfico formiguinha, é aquele tráfico que é feito no varejo, no varejinho.
mas que está enraizado na cidade. Que coisa impressionante, não? Chaporã, uma cidadezinha pequititica. Lavínia também, que é uma cidade miúda, que fica mais no extremo do estado, essa também teve prisões nesta quinta-feira. Isso tudo foi feito através de um trabalho policial, envolveu 87 policiais de 5 delegacias seccionais na operação e outras operações, outras investigações ainda estão em fase de investigação. Então vem mais por aí. Veja as informações do delegado seccional de Marília, Luiz Fernando Quinteiro de Souza, em entrevista concedida ao Hora H. A Polícia Civil de Marília, há 90 ou 100 dias, vem fazendo uma investigação, mais uma investigação sobre tráfico de drogas, e nós deflagramos essa operação no dia de hoje, onde prendemos 37 pessoas, e na realidade essa investigação já vinha há um certo tempo, e onde nós fomos fazendo um conjunto de provas muito bom, no sentido de que pudéssemos pedir à Justiça as prisões respectivas. E no transcorrer dessa operação, nós conseguimos prender 37 pessoas, sendo 2 mulheres, 5 adolescentes, que também é muito lamentável saber que o adolescente já está, né, trabalhando no tráfico de drogas, e o restante homens e adultos, os quais foram, de alguma forma ou outra, feito prova contra eles, no sentido de interligarem uns aos outros. Na cidade de Assis foram presos e apreendidos também maiores e menores, os quais ali serviria como uma fonte de distribuição de drogas. A droga chegando ali era distribuída para a nossa região. Na cidade de Echaporã, também uma pequena cidade, foram presas 19 pessoas, justamente porque ali trabalhavam como se fosse um tipo de varejistas, ou seja, os pequenos traficantes pegando, e essa quadrilha trabalhava no seguinte sentido: não queriam grandes quantidades, preferiam sempre trabalhar com pequenas quantidades, até já pensando amanhã numa hipótese de uma eventual prisão, tentar descaracterizar isso para o porte de drogas e não para o tráfico de drogas. Hora H. Este é o delegado seccional de polícia aqui de Marília, responde por toda a região seccional, o doutor Luiz Fernando Quinteiro de Souza. Além das prisões que ele citou, a polícia apreendeu uma carabina e uma pistola calibre 380 com a numeração raspada, pinos de cocaína já prontos para o comércio e porções de maconha de cocaína, além de R$120 em dinheiro. Tudo isso provou para a polícia se tratar de uma quadrilha muito bem estruturada para o tráfico de drogas. Veja. Eles vão se estruturando, mas nós também estamos atentos. O Estado, através da Polícia Civil, também se organizou no sentido de formar um bom conjunto de provas. Sem uma prova robusta, a Justiça não tem condições de manter essas pessoas presas. Portanto, o nosso papel é produzir provas, e essas provas, através de uma investigação de quase 100 dias, ela frutificou para a decretação dessas prisões, o que efetivamente nós conseguimos realizá-las nesta manhã. Hora H. O varejinho, né, para tentar escapar da caracterização de tráfico, para tentar, se a pessoa é pega, como ela está com pouca quantidade de droga, ela está vendendo, mas como ela está com pouca quantidade, tentar caracterizar consumo e não tráfico, né? Olha o pessoal pensando em tudo. As investigações policiais revelaram que a droga partia da cidade de Assis, para onde ela era levada por traficantes maiores. E de Assis, de lá, ela chegava inclusive aqui em Marília, como explica o delegado seccional Luiz Quinteiro de Souza. O ponto de partida vem da cidade de Assis. Assis recebe de alguns lugares, fui delegado seccional lá há vários anos também, fizemos muitas prisões lá e sabemos que ali efetivamente, vamos dizer assim, os traficantes maiores trazem e ali funciona como um ponto de distribuição. Lamentavelmente é assim que é desenhada essa estrutura. E dali para outras regiões. Esta quadrilha, infelizmente, ela era bem radicalizada na cidade de Echaporã, que é uma cidade muito pequena, mas que infelizmente só dali nós tiramos 19 pessoas de circulação. Num passado não muito distante, foram mais outras 12 pessoas retiradas de circulação também daquela cidade. E dali eles faziam esse comércio também para a cidade de Marília, também tinha ramificação em Marília, até mesmo uma ramificação na cidade de Lavínia, onde também prendemos pessoas. Então, efetivamente,
efetivamente é um comércio desse dinheiro ilícito, sujo e que desgraça muitas famílias, muitas sociedades. Tem pessoas que tiram o seu sustento próprio e tiram também o sustento da sua família. Hora H. Muito bem. E os 100 dias de investigação foram marcados pelo trabalho da inteligência policial, que na verdade é aquela que prepara tudo para depois ter a operação, como aconteceu hoje, 6 horas da manhã, simultaneamente, de uma só vez, mesmo horário, nessas cidades. Na verdade, essa inteligência policial continua atuando em diversas outras investigações. Desta vez, para garantir a operação simultânea em várias cidades, foram mais de 80 policiais. O negócio foi bem engendrado para poder ter o resultado positivo que teve. Os policiais, hoje nós totalizamos 87 policiais de 5 regiões, de Bauru, de Assis, de Ourinhos, de Tupã e de Marília. Temos que fazer um grande aparato para simultaneamente essa ação ser desencadeada o mais rápido possível e no horário mais aproximado possível. Daí o êxito da mesma. Há outras investigações em curso e outras operações sendo preparadas? Sem dúvida. Nós diuturnamente trabalhamos. O nosso papel enquanto policial civil é efetivamente promover as investigações, reprimir toda e qualquer modalidade delituosa. Então, através do nosso sistema de inteligência, nós diuturnamente monitoramos, controlamos a criminalidade e vamos pontuando ali qual é o melhor momento para deflagrar uma operação como a exitosa desta manhã. Portanto, é o nosso trabalho demonstrando à população que, através das investigações, nós temos que dar paz, tranquilidade a qualquer sociedade. Hora H. Muito bem, está aí, portanto, parabéns à polícia por esse trabalho. Toda vez que pega traficante, que pega bandido de toda a estirpe, toda vez que isso acontece, é importante para a sociedade ficar livre desse pessoal, não é? Pelo menos a gente espera que por um bom tempo, né? Agora eles ficam à disposição da justiça, já estão distribuídos aí nas penitenciárias, nas cadeias, enfim, até os menores apreendidos vão para os locais adequados para os menores de idade. Só para nós fecharmos o programa, mudando o assunto completamente, a assessoria de imprensa da Prefeitura divulgou que o prefeito Vinícius atendeu na tarde da última terça-feira representantes de associações de moradores do Jardim Cavalar e do Flamingo, do bairro Romex, que é o bairro Vereador Eduardo Andrade Reis, e adjacências. Durante o encontro, o chefe do executivo ouviu reivindicações da comunidade, autorizou obras como a construção de uma escola municipal de educação infantil, com creche para atender o Cavalário, Morumbi, o Parque das Vivendas, Flamingo, toda a região universitária, asfalto no Parque das Vivendas. E de acordo com o prefeito, aqui que está o mais interessante, a prefeitura está aberta para ouvir todos os representantes de associações de bairros e que no segundo semestre audiências públicas vão ser realizadas nos bairros com a presença dos secretários municipais para ouvir a população diretamente e definir metas de trabalho a partir das demandas apresentadas. Então, uma espécie de governo itinerante, só que intitulado aqui de audiências públicas nos bairros. Gostei dessa ideia, tomara que de fato se concretize, porque a população tem muito o que pedir e tem muito o município, o poder público, o que fazer pela população, que ficou largada há muito tempo e continua ainda. Tudo bem que estamos no início do governo, mas tem que já pegar o rumo certo, porque se deixar descambar, aí não conserta mais. Fim do Hora H, muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã, 13h, para mais uma edição do nosso programa. E você nos acompanha no Facebook, facebook.com/HoraHTV, com informações postadas a qualquer hora. Um grande abraço.